Olá, muito boa noite. Estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo, hoje com um assunto muito interessante e pouco falado, que são os traumas gestacionais. Como que acontece, qual que é a importância sobre o que aconteceu com você no período da sua própria gestação, no período em que você esteve dentro do útero de sua mãe, nos 9 meses ou menos que você esteve dentro do útero de sua mãe. Quais são os reflexos que derivam desse período na sua vida cotidiana atual? O que você sabe do seu período gestacional, do período em que você esteve dentro do útero de sua mãe? O que você sabe do seu parto, ou seja, do momento aonde você saiu do útero de sua mãe, e o que isso traz de reflexo à sua própria vida? Então, sejam muito bem-vindos, bem-vindas à nossa live de hoje. Só arrumar essa iluminação aqui. Beleza, ficou melhor. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Maura. Muito boa noite, Nádia Balbino, Renata Reis, Amanda. Um prazer, uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Boa noite, Nanda Azevedo. Sejam bem-vindas, bem-vindos, Valderina Campos. Muito bom ter vocês aqui. Então vamos lá. O nosso subconsciente, ou seja, a nossa mente real, não só a mente superficial que se comunica, mas a mente que vem de dentro, que define a capacidade de cocriação da realidade, ela é formada por as suas vivências desde a sua concepção, misturada com as vivências dos seus antepassados, ou seja, das pessoas que viveram antes de você na sua família. E esses conhecimentos são transmitidos através do inconsciente coletivo, que é semelhante a um arquivo em nuvem que guarda toda a experiência do ser humano. Então, quando você está no seu período gestacional, quando você é um pequeno bebezinho dentro do útero de sua mãe, você começa a captar essas informações, a perceber essas informações que traz no seu sistema familiar. E você pega um pouquinho do jeito de ser da sua mãe, do seu pai, dos seus avós, dos seus bisavós, e especialmente no período gestacional, você tem uma amplitude de desenvolvimento muito grande. Então, veja bem o quanto se desenvolve uma criança após o seu nascimento, um pequeno bebê, e após o seu nascimento ele vai crescendo e ele vai ser um adulto. Então perceba, uma criança pequenininha, um bebezinho, forma um adulto. Você vê que existe uma amplitude grande de desenvolvimento, aonde uma gente pequenininha forma uma gente grande. Agora, você imagina a amplitude do desenvolvimento que acontece quando uma criança é gerada através da fecundação do óvulo e ali uma única célula começa a se multiplicar, vira um aglomerado de células. Um aglomerado de células chamado mólula, que é um conjunto de células disformes que simplesmente estão ali aglomeradas, parecendo uma amora, por isso tem esse nome de mólula. E aí depois esses tecidos
essas células elas vão se diferenciando em células epiteliais, em células sanguíneas, células neurológicas, células do tecido cardíaco, células musculares, células ósseas. Então, e aí forma um bebê. Aonde que a amplitude está maior de um bebê gerando um adulto ou de uma célula gerando um bebê? Aonde que a transformação e o desenvolvimento é mais amplo? O que vocês acham? Coloca aí no comentário, por favor. Boa noite, doutora Tatiane Moreira, seja bem-vinda. Aba Albino, Silmara, Sandra Gomes, muito bom ter vocês por aqui. Terapeuta Leonardo Ferreira, sejam bem-vindos, bem-vindas. Marley, muito bom ter vocês aqui. Coloca aí nos comentários. Aonde que está o maior desenvolvimento? É da infância à vida adulta ou é de uma célula formando uma criancinha? Então, parece claro que o maior desenvolvimento é justamente de uma célula, que é a célula ovo, depois da fecundação do espermatozoide, que se transforma em um bebê. Então, esse desenvolvimento acontece não só do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista de formação daquela personalidade. Então, se os acontecimentos da infância de uma pessoa são marcantes, vivos e atuantes na sua vida adulta, imagina os acontecimentos, os contextos que acontecem durante o período gestacional. Então, cada situação, cada contexto que os pais estão vivendo, cada situação que a família como um todo está vivendo, quantos irmãos tinham antes de você, cada situação de conflito, o que a sua mãe sentiu quando soube que estava grávida de você, se você foi uma criança planejada ou não foi planejada, se você foi desejada, se o seu pai, quando ficou sabendo que a sua mãe estava grávida, de alguma forma não queria uma criança naquele momento, se a sua mãe não queria uma criança naquele momento. A gente sabe que 70%, 80% das gestações não são planejadas. A grande maioria não são planejadas. Então, toda mãe que fica sabendo que está grávida tem ali um sentimento, mesmo quando é planejado, tem ali um certo medo, mas principalmente quando não é planejada aquela gestação, você tem um sentimento de negação daquela gestação. Meu Deus, o que é que aconteceu? Por que eu engravidei? Eu não podia engravidar agora. Eu estou com uma criança pequena já. Muitas vezes a mãe vem de gestações anteriores. Ou eu não sou casado com aquele homem e nós transamos e nós agora vamos ter um filho. O que eu vou fazer com isso? Então todos esses sentimentos são captados, são assimilados pela criancinha dentro do útero materno, trazendo traumas de rejeição, traumas de traumas inclusive financeiros. Se aquela família está passando ali por uma dificuldade financeira, a insegurança que essa mãe sentiu sobre como que eu vou cuidar de uma criança, será que eu vou dar conta? Isso é transmitido à criança, a criança absorve e gera um padrão no subconsciente lá na vida adulta. Instituto Lucas Cussano, meu querido Dr. Cussano, está aqui conosco.
Dr. Lucas Cussano, fala muito bem do seu trabalho. Ah, obrigado. Foi meu mentorado. Então, Marley está trazendo aqui. Mãe ficou grávida com 17 anos, meu pai tinha 26 e ele não me queria. Então, isso tem um reflexo, Marley, salão unissex. O que você sente quando você se conecta com isso? Boa noite, Márcia Martins, seja bem-vinda. Rose está falando, tenho trauma do que fiz. Sim, mas vamos lá. Se o que a gente faz traz traumas, imagina algo que a gente está ali, como um pequeno bebezinho dentro do útero materno, já com uma consciência, captando todas essas informações do ambiente, captando as informações do sistema familiar, de todo o inconsciente coletivo, das gerações anteriores, e dessa forma está ali formando as suas próprias crenças e próprios condicionamentos. Então, conta para mim aqui o que você sabe do seu próprio período gestacional. O que você sabe da sua gestação? Você nasceu de parto cesariano ou você nasceu de parto normal, parto vaginal? Como você nasceu? E a sua mãe teve alguma complicação durante a gestação ou após o período da gestação, ou seja, após o parto? O momento do parto foi complicado, precisou ser tirada a fórceps, ou seja, tirado a ferro, quando o parto não se desenvolve, precisou realizar uma cesárea de emergência, faltou oxigênio, ou seja, você como bebê entrou em sofrimento fetal porque a placenta já estava descolando e o parto não tinha acontecido. Coloca aí nos comentários o que você sabe do seu parto, que eu quero ver. Vem comigo, vocês sabem que a gente faz aqui uma live como uma vivência muito grande, e hoje, nessa live aqui, eu vou conduzir você em uma autoliberação, aonde a gente vai conseguir que você acesse, pelo menos de uma forma mais superficial, que é possível numa live nesse nível em que a gente está trabalhando aqui, onde eu não tenho muito controle de onde você está, o que você está fazendo, eu não posso te conduzir em um estado muito expandido de consciência, como eu faço numa sessão individual comigo, de liberação de traumas gestacionais, onde eu tenho 1 hora para trabalhar com você. Aqui a gente vai fazer de uma forma mais superficial, porém mais segura. Então hoje você vai ter a oportunidade de ver o que aconteceu lá atrás e como você se sente em relação a isso e como isso define o seu padrão de comportamento e atração na sua vida cotidiana atual. Então sejam bem-vindos. Ju Cigarini, minha esposa amada, seja bem-vinda. Então, Ieda de Lima, não me lembro nada do que minha mãe falava quando era pequena. Talvez o seu próprio subconsciente tenha tampado as informações que vêm de lá. Porque, em verdade, nós não temos nem memória para acessar do ponto de vista cerebral o que aconteceu no período gestacional. Mas se nós conseguimos acessar o inconsciente coletivo, o campo informacional, o campo morfogenético, e acessar o que aconteceu com a mãe, o que aconteceu com o pai antes da nossa própria gestação, a gente acessa através do subconsciente coisas que aconteceram com seu pai e com a sua mãe quando eles eram crianças. E não é uma memória física cerebral, é um acesso a esse arquivo em nuvem, que é o arquivo de memória familiar. Então, se a gente pode acessar até coisas que aconteceram antes do nosso nascimento, a gente acessa também as coisas que aconteceram no nosso próprio período gestacional.
Então, o que eu estou perguntando agora ainda é o que você sabe, o que te contaram, a impressão que você tem de lá com as lembranças do que você tem que te contaram depois, obviamente que você já era criança ou até depois da vida adulta, sobre o seu período gestacional. Então, vai lá. Eliana Soares, terapeuta. Fazia 10 anos que uma paciente não dormia direito, começou a ter insônia depois da separação. Detalhe, se sentiu rejeitada. Na primeira sessão, ela se viu no útero e sentiu a rejeição. Trabalhamos isso. Olha que fantástico. Já vou dar vários exemplos de liberação de traumas gestacionais que realmente expandem a nossa capacidade de entendimento. Ela passou a dormir a noite toda. A Eliana está falando. Parabéns, Eliana. Realmente você conseguiu ajudá-la a liberar o trauma. Rose, também acho que nunca foi desejada. Bruna teve parto cesáreo e sabe que a Bruna sabe que a mãe quase morreu. Camila foi de parto cesáreo. Valderina, nasci de parto normal. Bruna, minha mãe, faltou oxigênio. Marley, ele batia muito em minha mãe e chutava a barriga, não me queria. Nasci de parto normal, o cordão estava todo enrolado no pescoço e no corpo. Você imagina o quanto isso traz de repercussão na sua vida cotidiana atual? Muito. Nicolina, sei que quando minha mãe me ganhou, ela ainda chorava a morte da primeira bebê, que nasceu morte. Nicolina, por um acaso você tem depressão? Por um acaso você se sente triste? Como se você estivesse vivendo um luto que você não sabe de onde vem? Comenta aí, por favor. E Marley, por um acaso você se sente rejeitada nos seus relacionamentos de casal? Por um acaso você sofre ou sofreu algum período no seu relacionamento de casal opressão? Por que eu estou perguntando isso? Porque é o seguinte, a gente cria a nossa realidade através de imagens mentais. Então as imagens mentais que nós trazemos da nossa própria infância, também da vida adulta, mas quanto mais prévio um trauma, mais grave, mais marcou, e traumas do período gestacional ficam no nosso subconsciente atraindo mais do mesmo, porque é uma dor muito grande, você fica entrelaçada. Então é muito possível uma pessoa que a mãe apanhou quando ela estava grávida dessa pessoa, é muito possível que ela não só se sinta rejeitada e se sinta agredida, mas que mantendo essa imagem mental no subconsciente, mesmo sem lembrar ou às vezes até sem saber disso racionalmente, apenas acessando a informação através do inconsciente coletivo, de forma inconsciente, é muito possível atrair situações semelhantes. Inclusive, com frequência, eu atendo mulheres que, quando a gente faz a liberação do trauma gestacional, elas acabam percebendo que na própria gestação, ou seja, quando teve filhos, quando essa paciente que vem, senta aqui e a gente libera o trauma gestacional, ela percebe que as mesmas coisas que aconteceu na gestação dela, aconteceu na gestação da filha dela. Por quê? Por um padrão de repetição, por simples lei de atração, onde a gente atrai mais do mesmo, mesmo sem saber. Graal, não sei nada do parto, do meu parto. Ok, Graal. Através desse movimento sistêmico direcionado ao período gestacional, ou seja, algo semelhante a um renascimento que nós vamos fazer aqui, obviamente de forma mais superficial para ser mais seguro, você pode ser que acesse muito do que aconteceu lá. Amanda Gomes foi cesárea, rejeitada pelo pai e família paterna. Então, na sessão de liberação de traumas gestacionais, e a gente vai fazer algo aqui também semelhante, a gente olha como seu pai reagiu quando ficou sabendo que você está grávida. Como que você estava vindo, né, que a sua mãe estava grávida.
como a família do seu pai reagiu quando ele contou que a sua mãe estava grávida de você, como a sua mãe reagiu quando ficou sabendo, como a família da sua mãe reagiu. Então todas essas reações, essas rejeições são captadas, rejeições ou aprovações são captadas por você mesmo, pelo seu subconsciente. Então Marley está falando, sempre tive muito medo de tudo, até hoje eu sofro de muito medo de prosseguir, tenho medo de mudanças em minha vida. Interessante, Marley, porque a gente sabe que o período gestacional imita o período de vida. Coisas que aconteceram no período gestacional se repetem no período da vida. Então, quando a gente tem no nosso parto a primeira grande vitória, a primeira grande realização na vida, a gente tem ali um padrão assimilado dessa primeira experiência. Vocês já ouviram falar que a primeira impressão é a que fica? Então, a primeira vez que você andou de bicicleta, se você caiu, você fica com essa impressão. Se você caiu e não levantou mais, isso virou um trauma. Não voltou a tentar pedalar, isso virou um trauma. E toda vez que você for tentar subir numa bicicleta, você vai ter aquela mesma sensação de medo. O primeiro relacionamento, o primeiro amor platônico que a gente tem ali na infância, no princípiozinho da adolescência, dependendo do que aconteceu ali, como foi, isso muitas vezes se repete como um sentimento nos momentos posteriores de relacionamento de casal. O primeiro trabalho que você fez reflete nos trabalhos que vêm depois, porque você guarda aquela impressão. A primeira vez que você viajou para um lugar, toda vez que você voltar lá, você vai ter aquela impressão. Então, a primeira vez que você teve um grande sucesso, uma grande transformação, uma grande passagem de fase na sua vida, foi o parto, o nascimento. Então, aquela impressão trazida do seu parto, do seu nascimento, se repete toda vez que você vai ter mudanças de fase na sua vida. Toda vez que você vai ter passagens de um nível para o outro, principalmente para um nível melhor. Toda vez que você tem uma vitória, uma realização. Se você passou muito medo lá no período gestacional, esse medo se transmite para suas grandes mudanças de fase. Então, vestibular, pessoas que têm pânico na hora do vestibular, não sabem de onde vem, muitas vezes é um trauma gestacional. Casamento, né? Eu já atendi pessoas que não conseguiam casar, porque toda vez que ia chegando perto da fase da época de casar, da data do casamento, a pessoa adiava, sentia tristeza, sentia ansiedade, sentia medo, adiava e adiava e adiava. E a gente fez a liberação desse trauma que era gestacional de parto e que aí a partir daí aquele medo parou de acontecer. Então, esse medo com mudanças é muito comum em quem teve trauma de parto, porque é uma primeira grande mudança na sua vida. Inclusive, o parto é uma grande, digamos assim, o grande primeiro sucesso, né, na vida. E se você nasceu de parto normal, vaginal, é sinal que ali não só sua mãe se esforçou no trabalho de parto para você nascer, mas como você superou a passagem pelo canal de parto. Então isso te traz facilidades de superar passagens de fase no decorrer da sua vida, superar desafios. A pessoa que nasce de parto normal tem mais capacidade de superar desafios porque teve essa primeira experiência. A pessoa que nasceu de parto cesariano, ou seja, data marcada, abriu a barriga, tirou o bebezinho dali, é geralmente uma pessoa mais passiva nas suas realizações. Tem medo de realizar ou
superar desafios e, via de regra, precisa de uma ajuda de alguém ao lado. Às vezes a mãe, às vezes o pai, às vezes o namorado, o marido, a esposa, não consegue ficar sem alguém ao lado para passar pelos seus desafios. Por quê? Porque lá no parto ele precisou da ajuda do médico para sair do útero materno. Então, aquela impressão de que na primeira grande vitória, na primeira grande realização da vida, ele precisou de alguém ajudar, se reflete no cotidiano da vida. Uma pessoa que não consegue fazer as coisas sozinha, de um modo geral, é isso. Quando a gente libera os traumas de parto, essa pessoa, e a gente ressignifica, trazendo ali um ganho de reprogramação do subconsciente, aonde a gente reprograma com o próprio esforço no parto, que também aconteceu, mas foi um esforço menor, mas aconteceu. Foi um esforço menor porque o médico que tirou no parto cesáreo. Então, quando a gente faz essa reprogramação, a pessoa começa a ter mais facilidade de não precisar de uma outra pessoa estar acompanhando nas grandes vitórias. Luana, fui a única filha de 5 que nasceu de parto cesariano. Minha mãe tinha tentado um aborto e desistiu. Eu fui fruto de uma traição do meu pai com a esposa. Tudo isso se reflete em sentimentos e padrões de repetição. Você deve a sua vida a uma traição. O seu emaranhamento com traição é enorme. Isso te traz uma probabilidade maior de ser traída ou de trair nos relacionamentos. Ou seja, o contexto do período gestacional é marcante e atuante na vida adulta. Estou adorando os comentários de vocês, coloquem aí, com certeza, compartilhem. E em falar nisso, clica nesse aviãozinho, compartilha a live, está gostando, dê um like aí, ajuda a rede a entregar mais esse nosso conteúdo. Então, Rose, minha mãe engravidou 8 vezes, porém só 3 meninas vingaram. Não lembro o que aconteceu, acho que alguns ela perdeu. Claro, nós 3 nascemos de cesariana, ela conversava mais com minha outra irmã. Legal. Que bom que você está tomando consciência disso. E enquanto toma consciência disso, cada um de vocês que está pensando no que aconteceu no próprio período gestacional e de parto, já vai trazendo um processo de inclusão, de aceitação, de recebimento do que aconteceu, do jeito que foi. Porque eu acabei de falar que as impressões de um trauma se repetem na vida adulta. Então, por exemplo, uma criança que apanhou muito na infância é uma criança que torna-se um adulto mais amedrontado. Mesmo que não se lembre das surras que tomou, ou que não fica lembrando disso na vida adulta, torna-se um adulto mais agressivo. Por quê? Porque aquela imagem de agressão está ali. Então é um adulto que explode, que tende a agredir. Estou falando de criança. E por que isso acontece? Porque ali como criança, ela não soube lidar com aquilo. E quando a gente volta lá e cura essa criança interior, libera esse trauma da infância, ele se torna um adulto que atrai menos situações de violência. A mesmíssima coisa acontece quando estamos falando dos traumas gestacionais. Então, quando eu falei, que alguém comentou, esqueci o nome, que eu sou fruto de uma traição. O meu pai traiu a esposa dele com a minha mãe e eu nasci daquela relação de traição. Quando eu falo que tem uma chance maior de atrair contextos de traição para a sua vida, seja no relacionamento, ou seja no trabalho, seja nas amizades, não é simplesmente porque houve traição, eu estou condenada a viver contextos de traição. Não. É porque você se entrelaça quanticamente, ou seja, fora do tempo e do espaço, a esse arquivo de informação de traição. É como se fosse um arquivo em nuvem, como se fosse um vídeo que mostrasse ali a traição do seu pai traindo a esposa,
tendo relação com a sua mãe e você nasce. Tem aquele vídeo, aquele contexto. Você se entrelaça àquilo através da dor que você sentiu quando a sua mãe ficou sabendo que estava grávida, ou seja, ela sabia que ele era um homem casado, estava tendo relações com ele, ficou grávida. Meu Deus, o sentimento que ela teve de rejeição foi enorme. E você, como uma criança, não soube lidar com isso. E o que te levou a se entrelaçar com aquilo. Quando a sua mãe falou para o seu pai, ó, tô grávida. Aí seu pai pôs as duas mãos na cabeça e falou, meu Deus do céu, eu sou casado, não podia ter engravidado. E você, dentro da barriga da sua mãe, assistiu, absorveu, com muita dor, isso que aconteceu lá. Então, o que a gente faz na liberação de traumas gestacionais? A gente vai fazer isso daqui a pouquinho, de uma forma mais leve, para vocês acessarem com mais segurança. A gente vai libertar essa dor. Então, você, de certa forma, vai precisar aceitar, entender, concordar que aquilo foi do jeito que foi. Dizer, pai, tá tudo bem que o senhor era casado. Eu sou só sua filha. Graças a Deus, que bom, obrigado por ter traído a sua esposa. Porque através da traição da sua esposa, eu nasci. Então eu te agradeço. Isso configura a liberação do trauma. Não só o que se fala da boca para fora, mas o que move dentro do coração, que é a reprogramação do subconsciente que atrai as circunstâncias. E aí você se desentrelaça desse bolsão informacional de traição e para de ter contexto de traição na vida. Então, vamos lá. Olha a Marley compartilhando, não me sinto amada. Então, isso pode ter relação com o que você viveu dentro do útero da sua mãe, aonde o seu pai agrediu a sua mãe e não queria você, não queria uma gestação, não queria uma criança. Bateu na barriga da sua mãe para ela abortar. Então, esse sentimento de rejeição pode fazer você, nos seus relacionamentos atuais, nas suas amizades e até em relação, obviamente, aos seus pais, não se sentir amada. Então, vamos lá. Nossa, estou amando os comentários, queria ler todos, mas não vai dar tempo não. Mas vai comentando aí que você vai compartilhando. E até para você tomar consciência do que aconteceu. Aí a Ju, minha esposa, está lembrando, ó, quem nasceu de fórceps, com frequência tem dores de cabeça, enxaqueca, inclusive nós temos um testemunho muito lindo, muito bonito, muito inspirador do Dr. Cláudio Rogério, quando fez a liberação de traumas gestacionais com a gente, em um evento presencial que a gente fez aqui em Goiânia, que foi o evento, o treinamento Luz na Consciência, que é onde a gente libera traumas de infância, gestacionais, etc. E ele descreve a experiência da seguinte forma: ele tinha uma enxaqueca que incomodava ele muito, que tirava ele do consultório mesmo. Ele é um psicólogo muito bom, por sinal, inclusive, e tirava ele do atendimento, às vezes uma vez na semana, com muita frequência, às vezes até mais dias da semana. Ele precisava desmarcar o consultório. Eu estou só contando porque é um testemunho que ele fez em live, né? E a gente tem aqui no nosso perfil, tem no nosso YouTube também, eu postei lá o testemunho do Dr. Cláudio. E na liberação de traumas gestacionais, ele acessou o período gestacional. E olha o que aconteceu: a mãe dele estava grávida de 7 meses e a mãe dele estava descendo do ônibus, o ônibus arrancou e ela caiu do ônibus. Para não bater a barriga, para tentar proteger a barriga, ela pôs a mão na barriga e bateu a boca no meio-fio e perdeu todos os dentes da frente. Mas de qualquer maneira a barriga bateu também, né? Que ela caiu da altura de um ônibus. E ali, aproximadamente 10 minutos depois, ali na calçada, ele nasceu, de 7 meses, né? Então, imagina a pancada que foi ele no canal do parto, para ele
provocar a abertura do colo do útero rápida, em 10, 15 minutos. A pressão que sofreu, quanto que o útero contraiu ali para ele ser expulso do útero. Então, ele sentia dores muito frequentes. E após a liberação desse trauma, ele praticamente acabou a dor de cabeça dele. Diminuiu, segundo ele, no testemunho, mais de 90%. Muito raro atualmente ele ter essas dores de cabeça. Então, um sintoma físico causado por um trauma gestacional. Antes de seguir para essa autoliberação que eu vou conduzir vocês agora, então quem está aqui, fica aqui com a gente, que a gente vai conduzir uma autoliberação em alguns minutos. E quem já realizou uma autoliberação aqui comigo, que eu já ajudei vocês, né, muito de vocês, e quem é novo por aqui, eu sou o Dr. Jim, sou médico psiquiatra, sou terapeuta, sou mentor, criei a autoliberação, que é uma técnica que eu estou explicando aqui, que é a liberação dos traumas, seja traumas de relacionamento, traumas de vida financeira, traumas de trabalho, traumas de saúde física, né? Então, quem já realizou uma autoliberação, coloca aí nos comentários. Quem é aluno do método ALV, coloca aí como está sendo para você estar aí realizando o método autoliberação para a vida, tá? E quem está gostando disso tudo que eu estou falando, está fazendo sentido, tá? Quiser fazer comigo uma sessão gratuita de diagnóstico e direcionamento em uma chamada de Zoom, digita aí ajuda, comenta ajuda, que vai chegar no seu direct um link onde você se cadastra para a gente agendar essa sessão de diagnóstico e direcionamento dentro da autoliberação. Digita ajuda para você se cadastrar, tá? Então, através da autoliberação, eu mesmo tinha uma infecção de garganta que por mais de 10 anos na minha vida, vamos supor aí que foi dos 18 até os 30 aproximadamente anos de idade, eu infeccionava a garganta todo mês. Durante mais de 10 anos eu infeccionava a garganta todo mês. Uma vez por mês aproximadamente eu infeccionava a garganta com necessidade de tomar antibióticos. Se eu não tomasse antibiótico, eu ia ficar de cama uma semana. Então a garganta começava a arranhar, eu já tomava amoxicilina, bezetacil e qualquer tipo de antibiótico para tratar essa infecção de garganta, senão ela seria séria. E a primeira vez que eu fiz a liberação de traumas gestacionais, ainda num processo um pouco diferente do que a gente faz hoje, adaptado, eu fiz em um processo do rebirthing. Quem já ouviu falar em rebirthing, que quer dizer em inglês renascimento, mas foi uma técnica criada por um terapeuta chamado Leonard Orr e que é muito impactante. E aí, quando eu fiz essa liberação de traumas gestacionais, no 8º mês eu comecei a me sentir sufocado, porque a gente vai passando mês a mês. Eu comecei a me sentir sufocado, tossindo, quase vomitando ali dentro do processo. E aí a terapeuta, muito sabiamente, falou: olha, uma circular de cordão, o cordão umbilical está enrolado no seu pescoço, Jim. Tira. Você sabe que de alguma forma você tirou, de alguma forma esse cordão saiu daí e você sobreviveu, você está aqui. Então tira, reprograma. E eu fiz um gesto, aliás, ela pegou um cachecol de alguém ou uma fita, um cinto, alguma coisa que estava lá, ela pegou e enrolou no meu pescoço, né, simulando essa circular de cordão, e ali no processo eu tirei aquilo que ela enrolou no meu pescoço, não lembro nem direito o que era, se era um chale, alguma coisa assim, um lenço, mas eu tirei aquilo ali e senti um alívio gigantesco na hora que aconteceu aquilo ali, e eu senti um alívio muito grande. A gente prosseguiu, passei pelo parto e reprogramei tudo isso. A partir daquele dia eu nunca mais infeccionei a garganta, nunca mais. Isso já tem aproximadamente uns 15 anos.
Então, para você ver o tanto que impacta na vida das pessoas os traumas gestacionais. Vou contar um outro trauma gestacional que eu atendi antes da gente iniciar o processo de autoliberação, tá? Esse caso que eu vou contar agora, eu atendi aqui no consultório, aonde a gente faz uma sessão, existe a sessão de liberação de traumas gestacionais, tá? Quem quiser mais informações, depois me chama no direct aí, ou lá no link da minha bio tem lá o WhatsApp, vocês falam com a minha secretária. Mas a queixa desse homem que veio para a liberação de traumas gestacionais era uma dificuldade muito grande de usufruir dos seus bens, do seu dinheiro. Então, era um homem de aproximadamente uns 35 anos e que tinha passado aí trabalhava desde os 15 anos de idade, juntando dinheiro. E ele tinha crianças pequenas, e a queixa dele era a seguinte: doutor Jim, eu não consigo. Tá vendo aqui, ó, mostrou a roupa desbotada com os furinhos, eu não consigo comprar uma roupa nova. E eu só estou aqui porque a minha esposa falou que vai embora, ela não aguenta mais, porque lá em casa tem o básico, comida, só o básico. A gente não come fora. Eu ando em um carro popular e eu tenho muito dinheiro no banco. Muito dinheiro no banco. Eu trabalho desde os 15, eu já estou com 35. Eu tenho uma empresa grande, tenho frota de carro, mas o meu carro é um carro popular. Eu não consigo gastar, não consigo usufruir. Eu vou colocando dinheiro dentro do banco. E eu não aguento mais isso, porque minha esposa está indo embora. E aí, quando a gente entrou em processo de liberação de trauma gestacional, movido por um exercício de respiração muito intenso, um estado alterado e ampliado de consciência, ele foi lá no período gestacional. E ele percebeu que a mãe engravidou quando tinha apenas 16 anos de idade. O pai também com 16, 17 anos de idade. Duas famílias muito rigorosas, muito tradicionais, e que mandou eles embora de casa. Ou seja, colocaram na rua adolescente e o adolescente gestante. Colocaram na rua e eles passaram muita dificuldade. Tiveram que trabalhar na roça, trabalho braçal, os pais dele. Então ele estava ali dentro da barriga da mãe e a mãe trabalhando ali na roça, comendo e morando de favor durante vários meses. Então eles passaram uma escassez muito grande. Depois de alguns anos, esses dois adolescentes se tornaram inclusive fazendeiros, né? Prosperaram bastante pelas dificuldades que passaram até, né, para não passar de novo. A pessoa desenvolve uma habilidade para trabalhar e fazer dinheiro muito grande. Porém, aquela escassez, aquela dificuldade de falta que ele passou ali dentro do útero materno, fazia ele não conseguir usufruir dos seus próprios bens. E a gente fez a liberação desse trauma, que é o quê? Pai, mãe, olha, eu sinto muito que vocês passaram por isso, mas isso me dói pra caramba. Eu já sofri muito com isso e sofro ainda hoje, tendo conflito na minha família, não conseguindo usufruir dos meus bens. Então, eu desisto de lutar contra isso. Eu concordo que foi assim. Ou seja, são falas que revelam, que materializam em falas algo que muda dentro do coração. Ou seja, ele se desentrelaçou quanticamente com esse bolsão informacional da escassez que os pais passaram e que fazia ele atrair mais do mesmo, ou seja, mais escassez na própria vida. Então, e a partir dali ele começou a usufruir melhor dos seus bens, o relacionamento dele ficou muito bem. Então, Judite, sou aluno do método ALV, é excelente, libertador, gratidão, Dr. Jim. Obrigado, Judite. Muito obrigado pelo seu feedback. Inclusive, o seguinte, gente, o método ALV é um curso que a gente tem
onde eu ensino a aplicação da autoliberação, aonde tem etapas, aonde você libera traumas que causam problemas de saúde física, libera traumas que causam problemas de saúde emocional, ou seja, depressão e ansiedade, liberam traumas que estão travando o seu trabalho, as suas finanças, o seu relacionamento de casal, vida amorosa. Então, se você quer receber uma aula gratuita do método ALV, comenta aí ALV, só se colocar essas 3 letrinhas, que o nome do método, o nome do curso se chama Método Autoliberação para a Vida. Mas se você colocar aí ALV, só essas 3 letrinhas, você vai receber no direct uma aula gratuita para você assistir. Dentro dela tem uma autoliberação com traumas com a figura materna. Quem sabe que já tem treta com a mãe, obrigatório assistir, gratuito, vai lá. E dentro da aula também eu explico como que faz para você entrar para a turma do método ALV. Beleza, gente? Então vamos que vamos. Solange, sou aluno do método ALV e esse curso é libertador. A entrega total nas autoliberações faz com que a liberação do trauma aconteça e a vida comece a ser bem mais leve em todas as áreas da nossa vida. Muito obrigado, Solange, por esse feedback fantástico. E eu agradeço aí pelo seu feedback. Eliana Soares também está dando um feedback. Existem vários métodos, alguns funcionam de verdade. Se você quiser se liberar disso, tudo precisa fazer o método que realmente funciona. Parabéns, obrigado pelo feedback aí, Eliana. Seja bem-vinda. Então vamos lá. Quem já fez uma autoliberação comigo, coloca uma mãozinha aí ou fala, eu já fiz. Só para eu saber quem já fez uma autoliberação comigo nas lives. Eu tenho várias lives aqui no Instagram, tenho no YouTube. Agora eu tenho feito poucas lives ao vivo, mas a gente tem muitas publicadas e a gente fez muito tempo. Eu fiz durante anos lives todo dia, inclusive. Então tem uma galera aí que já fez a autoliberação. Beleza, e o que é a autoliberação? A autoliberação é um processo onde a gente vai fazer um exercício de respiração e de relaxamento. Obviamente, esse exercício de respiração e relaxamento que a gente vai fazer aqui, em uma live, eu não tenho muito acesso, controle a vocês, numa chamada de Zoom, onde eu estou vendo as suas expressões faciais, onde eu estou vendo o que está acontecendo ali. Eu faço isso com mais facilidade com os alunos, com os meus pacientes, com os meus mentorados, né? Mas aqui a gente vai precisar fazer mais um exercício de relaxamento e de respiração de presença. Nós não vamos fazer a respiração que expande muito a consciência, porque você pode acessar traumas e isso precisa de um ambiente um pouco mais controlado do que a gente tem aqui em uma live. Mas de qualquer maneira, os insights que você vai ter aqui já serão suficientes para você ter alívio em necessidades, em demandas suas aí que estejam sendo derivadas do período gestacional. A Patrícia, inclusive, está falando aqui, já fiz do gestacional e foi maravilhoso. Eu fiz, gosto muito, tem me ajudado. A Adriana também está dando feedback aqui. A Odete, fiz muitas autoliberações que me ajudam sempre. A Alderina, querida, né, já fez também. Obrigado pelo feedback. Então, a autoliberação é onde a gente vai expandir a consciência através dos exercícios de respiração e de relaxamento e a gente vai olhar para o seu período gestacional, tá? Em outros temas, por exemplo, quando é saúde física ou quando é relacionamento de casal, quando é finanças, a gente olha primeiro para o problema, depois revela-se o trauma e depois a gente libera o trauma. Na questão do trauma gestacional, a gente não vai olhar para nenhum problema. Por quê? Porque o período gestacional e os traumas que aconteceram lá são danosos para todas as áreas da vida. Traumas gestacionais atrapalham relacionamento, atrapalham finança, atrapalham capacidade de realização, atrapalham capacidade de disciplina, causa procrastinação, causa depressão, causa ansiedade, pânico, fobia de avião, né? O que eu já atendi de fobia específica
principalmente claustrofobia, fobia de avião, fobia de elevador, fobia de lugar fechado, que a gente liberou o trauma gestacional e simplesmente acabou essa fobia, um monte, tem inúmeros casos relatados. E então vamos lá, eu vou colocar uma música aonde você vai uma música de um tom emotivo. Então, durante o processo, permita-se emocionar, permita-se sentir, evite ficar racionalizando, ficar pensando o que eu acho que é, o que eu gostaria que fosse, o que eu tenho medo que seja. Desapega durante o processo, permita-se emocionar e permita-se ver as imagens mentais que vêm, porque dentro do processo elas sempre fazem algum sentido. Então, você vai estar pelos próximos 7 ou 8 minutos aproximadamente, de olhos fechados, em um lugar tranquilo, onde ninguém vai te interromper. Então, se você está num lugar muito agitado, e não puder fechar os olhos, não puder ficar sentado, não puder ficar parado, não puder se permitir emocionar, eu vou deixar a live gravada, você pode fazer depois também, tá? Mas acompanha que mesmo, às vezes de olhos abertos, você consegue acessar alguma coisa. Mas o ideal é que você, a partir desse momento, feche os seus olhos. Então, não quero ver mais comentários, não precisa comentar mais no chat. Feche os seus olhos, respire profunda e lentamente, sentindo a sua própria respiração. Sentindo o ar que entra e sai dos seus pulmões. Você desapega de controlar os seus pensamentos, suas expectativas, seus medos e simplesmente se solta. Acreditando na providência divina que sempre traz as informações que você mais necessita para ter uma vida mais leve, mais alegre, acreditando na sua disposição sincera de fazer o que tem de ser feito para ter uma vida mais leve, mais alegre, de ter sucesso em sua vida. Você, de olhos fechados, respira profunda e lentamente, sentindo a sua própria respiração, sentindo o ar que entra e sai dos seus pulmões, levando nesse momento toda a sua atenção aos seus pés, permitindo-se sentir dos seus pés a temperatura, o tato, a forma, e gentilmente permitindo que os seus pés se relaxem e se repousem sobre o chão. Você sente relaxar as suas pernas, coxas, quadril, toda a musculatura do seu abdômen, coluna lombar, tórax se relaxam. Você permite relaxar a musculatura dos seus ombros, braços, antebraços, mãos se relaxam. Você permite relaxar a musculatura do seu pescoço, da sua face, todo o seu corpo se relaxa. E assim você se permite acessar o período em que você esteve dentro da barriga da sua mãe. Especialmente o início da gestação. Veja em sua tela mental como era o contexto que os seus pais viviam quando a sua mãe engravidou. Eles tinham boas condições financeiras? Eles já eram casados? O relacionamento deles era estável, era bom? Seu pai era amoroso com a sua mãe? Sua mãe se sentia satisfeita? Você já tinha irmãos que já tinham nascido? Crianças? Veja a cena do seu pai e a sua mãe no seu primeiro mês de gestação. E agora você passa para o segundo mês de gestação. E você acessa agora a cena de quando a sua mãe ficou sabendo que estava grávida. Veja. Evite racionalizar ou somente procurar em memória
Veja a cena, mesmo que não te contaram nada, e principalmente se não te contaram nada. É muito possível que existam traumas, é muito possível que existiu conflitos que não quiseram ser passados adiante. E esses segredos são os que mais entrelaçam. Você foi uma gestação planejada? A sua mãe queria um menino ou uma menina? O que você sente quando você vê a cena da sua mãe ficando sabendo de você? Talvez ela tenha se sentido alegre, mas talvez ela mal. E talvez essa preocupação tenha se transmitido a você a vida inteira. E agora, você olha para isso e simplesmente desiste de mudar o que aconteceu. Aceita, concorda, agradece, tudo do jeito que foi. Porque esse foi o caminho que te deu vida. Você abre mão de se ligar negativamente a esses contextos dolorosos do seu período gestacional. Como seu pai reagiu quando ficou sabendo que a sua mãe estava grávida? Olhe na face dele. Veja em sua tela mental. Evite racionalizar, simplesmente permita-se acessar conscientemente aquilo que inconscientemente você acessou a vida inteira. E que talvez tenha te trazido conflitos nos seus relacionamentos com os homens, ou talvez tenha te trazido conflito no seu relacionamento com a figura paterna, te fazendo muitas vezes trabalhar na sua profissão, fracassar na sua profissão. Desapega agora do controle de mudar o que aconteceu e diga dentro do seu coração: tá tudo bem que foi assim, eu concordo que foi assim. Muito obrigado, meu pai e minha mãe, porque esse foi o caminho que me deu vida. Diga isso sentindo como verdade no seu coração. E se veja dentro do útero materno, no 3º mês, no 4º mês, as coisas que vão se sucedendo, como a sua família materna reagiu quando ficou sabendo que a sua mãe estava grávida. Seus avós, seus tios maternos, como a sua família paterna ficou sabendo, como eles reagiram quando eles ficaram sabendo que a sua mãe estava grávida de você. Talvez eles tenham recebido bem, talvez não. E talvez você tenha se sentido rejeitado, rejeitada durante muito tempo na sua vida. Mas agora você desiste de lutar contra o que aconteceu. Você recebe a realidade, tal como ela se apresentou em sua vida, em sua trajetória de vida. Você acessa e vê a sua mãe com a barriga de 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses. Veja aí a sua mãe nos preparativos para o seu parto, talvez arrumando um enxoval. Como era o contexto financeiro? Talvez eles tenham passado por muita dificuldade. E trazendo de lá essas informações, entrelaçado com essas informações, você tenha passado também em sua vida dificuldades financeiras. Talvez a sua mãe tenha tido muito medo de te perder. E talvez isso tenha te levado a ter medo da morte, pânico, ansiedade. Olhe para tudo isso agora e simplesmente receba no seu coração tudo do jeito que foi. Abra o seu coração à realidade, ao caminho, à trajetória que te deu vida. Simplesmente, genuinamente, agradecendo tudo do jeito que foi. Aos seus pais, aos seus outros familiares. E você vê agora o 9º mês, o último mês, o trabalho de parto. O que aconteceu na hora do parto? Foi difícil? Veja a cena.
O seu pai estava presente? A sua mãe teve alguma consequência ruim? Como você se sente diante do que aconteceu agora no seu trabalho de parto e na hora do seu nascimento? Porque agora você se vê já com a vitória realizada, com o seu primeiro grande sucesso realizado. Você nasceu, você sobreviveu, você é um vitorioso, você é uma vitoriosa, por ter conseguido chegar à vida, mesmo sabendo que muitas crianças não conseguiram, mesmo sabendo que muitas crianças foram abortadas, muitas crianças e muitas mães também morreram de parto na história da humanidade, na história da sua família, mesmo sabendo de tudo que aconteceu lá para trás, você teve a sua vitória, você está aqui, você sabe que no final deu tudo certo. E com essa certeza de que no final deu tudo certo, você abre o seu coração e recebe a vida do jeito que ela foi te dada, com gratidão, com alegria, com contentamento, com paz e amor dentro do seu coração. Você vem voltando aos poucos, trazendo com você a emoção da vitória, da realização e do sucesso. Com a realização, com o sentimento de ter ganhado a vida na sua primeira grande vitória. Trazendo com você isso, você vem voltando aos poucos para o aqui, para o agora, e lentamente, ao seu tempo, você poderá abrir os olhos. E fiquem à vontade agora para trazer os feedbacks, as impressões. Como foram as impressões? Como você se sente? Tá mudo? Vocês estão conseguindo me escutar? O Johnny está falando que tá mudo. Vocês estão conseguindo me escutar, gente? Me dá um feedback, por favor. Eu só abaixei o volume da música. Mas vocês estão conseguindo escutar a minha voz? Por gentileza, me dá o feedback. Patrícia está compartilhando que dormiu. O que acontece, Patrícia? Dormir geralmente é uma sabotagem do subconsciente. Você ia ver coisas dolorosas e seu subconsciente deu uma sabotada aí. Mas repete o processo, volta aqui na live e faz de novo. E isso vai te ajudar a não dormir. Faça sentado, não faça deitado. Ah, beleza, obrigado pelo feedback. Gente, o áudio tá ok. Deu uma travada e voltou, o Rose está compartilhando. Obrigado, amiga. Luana tá ouvindo bem. Valderina está relatando que está se sentindo leve. Isso. Altamira, sempre libertador, eu gravei. Que maravilha. Cláudia Ribeiro, foi difícil o meu parto, mas eu concordo. Uau, parabéns, isso é uma decisão. Concordar, receber a realidade como ela é, te liberta. Parabéns. Daniel Lisandra Faveiro, meus pequenos gatilhos diários vêm dessa época. Uau, Daniele, que sacada importante. Então, se você já descobriu de onde vem, na causa está a solução. Faça o que tem de ser feito. Se liberte dos padrões de sofrimento que aconteceram lá atrás. Gente, período gestacional, os pais são humanos, eles erram. Eles têm medo. E você acessou muita coisa do passado. Então, do passado familiar. Então, é muito provável que você sentiu muito medo. Ah, a Patrícia estava sentada. Sim. Então, repita o processo, tá bom? Adriana, maravilhoso, tô viva, chorei muito. É o que o bebê faz quando nasce. Isso é sinal que você aprofundou até mais do que encomenda no processo. Adriana, parabéns. Parabéns. Você
tem um perfil de ter excelentes resultados com a autoliberação, hein? Então, quem quiser aprofundar mais nesse processo, quiser conhecer o método ALV, comenta aí ALV para assistir uma aula gratuita e a autoliberação que tem dentro dela. Vai chegar no seu direct, a aula gratuita do método ALV. Daniele Lisandra, sentimento de impotência e rejeição. Ok, Daniele, esse foi o sentimento que aconteceu lá quando você estava vivenciando o seu período gestacional. Mas quando você disse, tá tudo bem, eu concordo, eu tive vitória, no final deu tudo certo, quando você fez essa reprogramação, você teve alívio? Que é isso que é o importante. O objetivo é que tenha-se alívio. Você teve alívio? Conta pra mim aí, por favor, que não pode ficar sentimento sobrando, não. Quem sente que não teve alívio, é sinal que ficou de frente com algum trauma pesado, alguma coisa difícil que aconteceu lá e resistiu. Falou, não, isso não podia ter acontecido. Poxa, lidar com a realidade. Mesmo que mentalmente querer mudar o passado, problema. Se dá mal. Repete, além de uma sensação de impotência muito grande, porque ninguém muda o passado, e esse sentimento de impotência se reflete nas realizações pessoais todas. O poder pessoal vai lá no chão. Ieda de Lima, sempre faço sentada na minha cama, pois acho o local mais tranquilo. Ótimo. Não terapeuta, psicanalista, não convivi com meu pai. E na autoliberação pude ver que fui desejada pelo meu pai. Olha, que interessante. Gente, o que aparece na autoliberação sempre faz sentido. Você pode ter certeza que mesmo não tendo convivido, isso faz sentido para a sua realidade. Maximouzielli, foi bem confuso. Vi muito a imagem do meu irmão gêmeo que faleceu. Uau, Maximouzielli, meu amigo. E você libertou-se, você se liberou disso. Ou seja, o que é liberar? É desistir de lutar contra. Você tinha um irmão gêmeo com você lá, ele morreu. Ali é necessário que você se liberte da expectativa de querer trazer de volta. Eu até esqueci de contar esse principal testemunho de liberação de traumas gestacionais, que eu sou gêmeo sobrevivente. O que você tem, Maximouzielli, é a síndrome do gêmeo sobrevivente, e eu também. Que é o seguinte, uma boa parte das gestações começam a gemelar, e principalmente no comecinho da gestação, primeiro, segundo mês, um dos bebezinhos morre e o outro continua na gestação. E esse que continua na gestação e sobrevive tem a síndrome do gêmeo sobrevivente, que é sentir uma falta, a vida inteira sentindo falta de algo que às vezes não sabe direito o que é, falta de alguém, dependência emocional, projeta nas outras pessoas, fica querendo salvar as outras pessoas, e era um peteco. Em mim se manifestou 5 anos de depressão. Só curei foi o último ano da minha faculdade, os 4 primeiros anos da minha carreira médica. 2005 começou a minha depressão. E só me curei, eu fazia tratamento médico, psicoterapia convencional, só me curei quando eu me liberei desse trauma de ter perdido uma irmã gêmea junto comigo dentro do útero de minha mãe. Marley, eu custei a sair de lá da hora do parto, mas consegui, estou aqui. Parabéns. Se está se sentindo aliviada, Marley? Luana Silva, fiquei feliz quando aceitei e concordei. Muito bom. Eliana, aceitar e agradecer como foi é libertador. Maravilha, é isso mesmo. Nanda, não vi nada, foi estranho. Repete o processo, Nanda. Vou deixar a live salva. Você volta e faz de novo. Vou fazer novamente, a Valderina está falando. Valderina, nossa aluna, né, Valderina? Então você sabe que das bases da autoliberação é a repetição. Veja bem, se existe uma crença limitante, essa crença limitante
ou foi causada por forte impacto emocional, ou foi causada por repetição. Então, por exemplo, uma mulher entra só em relacionamentos abusivos. E aí a gente vai ver qual que é o trauma que causou. Ela foi abusada na infância uma vez. Tinha 4 anos, um mais velho, lá uma pessoa, um tio, abusou, ok? Aquele sentimento de ser abusada e oprimida se transfere para a vida adulta, atraindo uma situação que traz mais sentimento de abuso e opressão. Num relacionamento abusivo, por exemplo, onde o marido agride, né? Por exemplo, ou seja, pancada, forte impacto emocional, causou uma crença que leva ela a sofrer o pão que o diabo amassou no relacionamento de casal. Um episódio, forte impacto emocional, escreveu no subconsciente dela: eu sou abusada, ou seja, eu sou oprimida, ok? Uma outra crença, porém não por um forte impacto emocional, mas pela repetição: menina, você não presta, menina, não faz nada direito, não sabe lavar uma vasilha, tudo que você faz está errado. E isso foi repetindo. Ou, por um outro lado, repetição: menino, isso não é pra gente não, nós somos pobres. Aquela boneca que você quer, não. Aquilo ali é de rico, nós somos pobres, aceita a sua condição de pobre, você é pobre, você é pobre. E aquilo foi repetindo, gravou no subconsciente: eu sou pobre. E leva a pessoa a ter muita dificuldade para ganhar dinheiro ou nas suas questões financeiras, ok? Então, crenças se formam ou por forte impacto emocional ou por repetição. Então, na autoliberação, no método ALV, nessa técnica que eu criei, baseado na terapia sistêmica familiar, peguei técnicas de expansão de consciência, acesso ao inconsciente coletivo, técnicas de acesso intuitivo ao inconsciente coletivo, e peguei técnicas de reprogramação do subconsciente. Vocês entram em um estado alterado de consciência, sim. Aqui, menos, porque eu não conduzi tão profundamente, não é um ambiente controlado para eu conseguir ter segurança de levar, por conta que é uma live, eu não estou vendo vocês. Mas o método ele foi criado para ter forte impacto emocional. Então tem uma música de tom emotivo, onde você, de olhos fechados, visualiza a cena da treta que aconteceu lá atrás. Gente, isso é um fortíssimo impacto emocional. E o outro recurso que a gente usa é a repetição. Ou seja, a autoliberação conceitualmente deve ser realizada muitas vezes. Todos os meus alunos, mentorados, inclusive os terapeutas, né? Recentemente, agora em dezembro, eu abri a mentoria para terapeutas. Ou seja, eu estou ensinando terapeutas a conduzir individualmente uma sessão de liberação emocional de traumas. A autoliberação é quando você se auto-aplica com uma condução coletiva, igual a essa aqui, ou através de um áudio de autoliberação. Porém, existe uma sessão individual onde eu conduzo o meu cliente. E, de dezembro para cá, eu abri uma turma de mentoria ensinando a você a aplicar nos seus clientes, nos seus pacientes. Então, se faz sentido para você, é só você comentar aí ajuda, que você vai conversar diretamente comigo em uma chamada de Zoom. E eu vou te conhecer, saber se você tem perfil e te colocar para dentro. Então, é tarefa de todos os meus alunos e mentorados fazer um áudio de autoliberação de 15 minutos todos os dias. É a tarefinha. Às vezes faz menos, às vezes faz mais, mas se fizer pelo menos umas 3 ou 4 vezes por semana as autoliberações, gente, é resultado garantido, porque isso vai reprogramando o subconsciente. E pensa na dor que foi olhar para o trauma hoje, né? Ou na dor que é olhar para um trauma de infância. Na primeira vez, dói bastante. Na segunda vez, já dói menos. Na terceira vez, já dói menos ainda. Na quarta vez, já dói menos ainda. Na quinta vez, já dói menos ainda. Aí, até que chega um momento que você... E é a dor que te entrelaça ao bolsão informacional de sofrimento. Até que chega um momento que você olha para o trauma, seu pai batendo na sua mãe, por exemplo. Você olha para aquilo e fala, ó,
sinto muito, mas eu sou só um filho, eu era só uma criancinha, eu desisto de me intrometer nessa parada, porque tá ferrando o meu relacionamento hoje na minha vida adulta. E outra, ninguém muda o passado, por que eu vou ficar com a intenção entrelaçado naquela cena? Então, quando você repete o processo, e lá nós temos autoliberações, que melhora a vida financeira, profissional, relacionamento, saúde física e tudo mais. Se você for no link da minha bio, você acessa lá a página do Método ALV, tem vários testemunhos dos nossos alunos, dos nossos mentorados, tá bom? Então, se tudo isso fez sentido para vocês, beijo no coração de vocês, estejam aqui presentes, disponíveis, corações conectados. E conheça mais o nosso trabalho, tá? Tem muito conteúdo no YouTube, gratuito, no feed do Instagram também. Através do link da bio, nós temos lá as opções que você tem para estar mais próximo da gente, aprender com a gente, entrar nos nossos cursos e mentorias, ok? Tá bom? Um beijão no coração, amei fazer essa live de hoje, obrigado pela presença de todos vocês, forte abraço, até mais, valeu!